Olá, precioso amigo, querido irmão, como vai você? Tudo bem? Eu espero que tudo esteja bem na sua vida, na sua casa, na sua família. Desejo-lhe um bom e um excelente dia. Hoje é sábado e aproveito para lhe desejar um feliz sábado, Shabbat Shalom, para você, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Éder Damasceno e eu trago para você aqui uma palavra pastoral baseada no meu devocional de hoje, para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, no nome do Senhor Jesus. Eu volto depois da vinheta. Muito bem, muito bem. Antes de mais nada, eu quero já pedir para você deixar o seu like. Deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, né? Se inscreve aí, aperta esse sininho aí, porque você fazendo isso, assim que eu postar um novo conteúdo aqui, você sempre será notificado. E peço para você compartilhar esse vídeo, essas mensagens, se tem sido bom para você, compartilhe então com o maior número possível de pessoas. Me ajuda aí, você fazendo isso, o algoritmo aqui do YouTube entende que o conteúdo aqui do canal, ele é relevante e ele vai fazer com que mais pessoas recebam o link. Sem contar que você não vai gastar nada, porque não custa nada para fazer isso, a não ser usar o seu dedinho aí, para você clicar aí nesse sininho, você deixar o seu like e para você compartilhar com o maior número possível de pessoas. Posso contar com você? Então você tem a minha gratidão. O texto de hoje que eu quero deixar para você, um texto muito conhecido, de Gênesis capítulo 15, versículo 5, que nos diz o seguinte: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 5, somente a parte final desse texto, para nós refletirmos aqui nessa palavra pastoral de hoje. E eu quero lhe trazer o tema: exercite a sua fé e não desista do que Deus te prometeu. Olha, nessa passagem de Gênesis 15, Deus, ele animava Abraão ao lhe prometer um filho, né? E a partir desse filho, ele também prometia uma posteridade tão grande, que Abraão nem conseguiria contar. Só que tudo estava ao contrário. No nosso intelecto, no nosso conhecimento humano, é difícil de entender, na maioria das vezes, o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer, principalmente como Deus vai fazer. E olhando todo o cenário, aquela promessa de Deus a Abraão parecia impossível, porque a esposa de Abraão já era adiantada em idade, como Abraão também já era adiantado em idade. Ou seja, o costume de gerar filhos pela idade já tinha passado. Mas para complicar um pouquinho, porque Deus é assim, cria um cenário onde você olha e fala assim, é impossível. E aí a gente vai olhar, Sara ainda era estéril, nunca tiveram filhos já, né? Velhos nunca tiveram filhos, porque Sara também era estéril. Veja bem, os dois já idosos, Sara é estéril. E aí? Mas ainda assim, Deus, ao lhe fazer essa promessa já tinha alguns anos que Deus já tinha feito a Abraão, e quando chega aqui no auge aqui de Abraão, está aí com seus 80 e poucos anos, Deus manda que ele conte as estrelas do céu. Deus tem uma maneira, uma forma estranha de animar a nossa fé, mas Deus, ele é tremendo, ele é bom em todo o tempo, e ele sabe como agir conosco para nos tratar, para nos curar, para nos animar. Então eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Quantas e quantas vezes, ao pedir que Deus fizesse um milagre para você, você olhou para Deus e falou: Deus, eu preciso de um milagre aqui, ou ali, nessa ou naquela área. Aí na trajetória você acabou por desanimar, porque achou que tudo parecia ir no sentido oposto ao que você esperava. Quantas das vezes a sua lógica natural bloqueou a sua crença e limitou o agir de Deus, porque a dúvida no nosso coração limita Deus de agir.
limita Deus de fazer. Limita. Abraão, conhecido como o pai da fé, também era humano, tanto humano eu e você. E ele tinha os seus próprios anseios, ele tinha suas limitações. Até por isso, no meio do caminho, ele e sua esposa vacilaram feio quando concordaram em ter um filho por conta própria. Ou, em outras palavras, é como se eles estivessem falando o seguinte: acho que Deus se esqueceu da promessa. Aquilo que ele nos prometeu, acho que ele se esqueceu. Acho que Deus decidiu não fazer, não realizar. Ou como se eles falassem ou pensassem: Deus está tendo dificuldade para realizar essa promessa. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de uma mãozinha nossa. Se Ele prometeu, aquieta-te, fica tranquilo. Ele vai cumprir. Na hora certa, na hora dele, mas Ele vai cumprir. Mas Abraão, humano tanto quanto eu e você, ele e Sara resolveram dar essa mãozinha para Deus, agir por conta própria. E através de Agar, a serva egípcia de Sara, veio quem? Ismael, que não era o filho da promessa, e nasceu quando Abraão tinha seus 86 anos de vida. Depois disso, Abraão ainda esperou muitos anos até que Isaac, o filho da promessa, nascesse, até que ele pudesse ter a promessa nos seus braços, o que aconteceu quando ele tinha 100 anos. Então, 14 anos ainda pela frente, 14 anos foi o tempo que Abraão ainda esperou depois que nasceu Ismael, o filho que não era da promessa. Durante todo esse tempo, o que será que passou na cabeça de Abraão? Com certeza, assim como nós, assim como eu e você, ele também foi tentado a desistir e a não acreditar mais na promessa de Deus. Por isso, Deus o orientou, sabe o quê? Exercitar a sua fé. Deus orientou Abraão quando viu que ele já estava desanimado, falou assim: olha, vem aqui, olha para o alto, olha para cima, ou seja, olha para mim, olha para Deus. Foi o que Deus mandou que Abraão fizesse. Da mesma forma que Abraão olhava para o céu, Deus falou assim: agora conta as estrelas. Então, da mesma forma que ele via as estrelas, ele deveria visualizar a extensão do seu milagre, porque Deus falou o que com ele? Conta as estrelas, se é que você pode contar, porque é assim que será a sua descendência. Meu Deus do céu, tudo contra, né? O homem velho já tinha ficado mais velho ainda, né? Desde que Deus lhe fez a promessa, praticamente quase 25 anos, então estava mais velho, e ainda Deus continua ali falando com ele: a promessa eu não esqueci. O que Deus estava fazendo? Deus dava a Abraão um exercício para exercitar a sua fé. Todos os dias eu imagino Abraão olhando para o alto, olhando para Deus, olhando para cima, olhando para o céu e contando as estrelas, até perder a conta. Porque é impossível você contar as estrelas, né? Você pode contar até 10, até 20, né? Sei lá, mas contar todas as estrelas? Impossível. Mas era uma forma que Deus utilizou para que Abraão exercitasse a sua fé, para que Abraão não perdesse a sua fé. E eu vou mais além. Acredito que no mundo espiritual, quando Abraão olhava assim para as estrelas, de repente ele começava a contar, de repente ele já não olhava e não via mais estrelas, começou a contar pessoas, porque Deus falou: assim será a sua descendência. Isso é um milagre, é você olhar e ver o que ainda não existe. Isso é fé. E aí ele contava, e lá ele viu Éder, Maria, João, Natália, Filipe. Ele começou a contar pessoas, aleluia, exercitando então a sua fé. Interessante, Deus não mandou Abraão olhar para baixo que significa que é pessimismo, mas Deus mandou ele olhar para o alto, cabeça erguida, otimismo. E isso que é, meu irmão, a fé. Porque você acha que a Bíblia diz que Abraão creu na esperança contra a esperança? Porque Deus lhe deu um exercício para a sua fé. Você também, enquanto estiver no tempo da espera, precisa olhar para o alto, para Deus, e ver
com os seus olhos espirituais, com os olhos da fé, aquilo de melhor que Deus já reservou, já preparou para você. Portanto, não desanime. Pode ter certeza que quando a sua bênção chegar, meu irmão, ela será infinitamente maior do que a sua melhor expectativa. Creia nisso. Não desista. Mas, pastor, eu estou nesse tempo de espera tem 10 anos. Abraão esperou 25. Continue firme. É meu marido, pastor, que eu não aguento mais. Eu tenho orado, já tenho 1, 2, 3, 5. Não importa. Continue olhando para o alto. Os meus filhos, continue olhando para o alto. Essa situação, essa crise, essa enfermidade. Continue olhando para o alto. E creia, porque o seu milagre vai chegar. E quando ele chegar, será infinitamente maior. Ou seja, melhor do que a sua expectativa. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha conosco. Amém? Se você gostou dessa mensagem, então compartilhe essa mensagem, envie o maior número de pessoas possível, seus contatos, do WhatsApp. Envie o link aí, deixe o seu like e se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu. Faça isso, porque você fazendo assim, você vai me abençoar. Acione aí o sininho, clica aí, acione o sininho, porque você fazendo isso, você será notificado sempre que eu postar um novo conteúdo aqui no canal. Amém? Que Deus continue abençoando você, e se você me der essa força, você tem a minha gratidão. Eu fico por aqui com a palavra pastoral de hoje. Que Deus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.